Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Mais um dia, mais um vídeo aqui no meu canal, meu amado canal. Tudo certo? Como vocês estão aí? Como estão os estudos? Hoje, segunda-feira, cara, estamos na semana aí do primeiro dia de prova. Quero compartilhar com vocês um pouco da minha ideia sobre o que eu fiz e o que eu passei para os meus alunos para eles fazerem também no primeiro dia de prova, né? Nessa semana do primeiro dia de prova. E seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é João Pedro, sou enfermeiro formado pela ESCS. Faço medicina na ESCS também. Sou professor aí há uns 4 anos e, cara, esse ano eu me dediquei, cara, acho que grande parte do meu ano foi dedicado aí a ajudar pessoas a chegarem bem no Enem, sabe? Eu vi, cara, cada história, cada aluno, enfim. E esse vídeo aqui, ele é para falar um pouco sobre isso, sobre isso não, compartilhando um pouco do que eu fiz na primeira semana ali, para lidar com o primeiro dia de prova, né? Assim, vale ressaltar, assim, que a melhor resposta do mundo para várias coisas é depende. Deixa eu só minimizar aqui, né, então. Depende, por quê? Depende por quê? Porque, cara, cada um tem sua vida, cada um tem um jeito de lidar, e para as matérias do primeiro dia isso não é diferente não. Porque, por exemplo, no meu caso, cara, 90%, 80% do meu conteúdo, assim, daquilo que eu estudava ao longo do ano, daquilo que eu me dedicava a fazer, dos simulados que eu fazia e tudo mais, era pro segundo dia. E eu sei que grande maioria das pessoas era assim também. Só que o meu caso ele era ainda um pouco mais extenso, por quê? Porque além de eu me dedicar pouco pro primeiro dia, eu não era tão bom no primeiro dia. Eu gostava de algumas coisas de literatura, mas, por exemplo, História do Brasil até hoje, cara, eu não sei direito as datas, sei mais ou menos, uma aula que eu vi e tal, consigo citar uma questão porque eu treinei muito, mas eu não sou, sabe, o melhor de história, assim. E, cara, geografia era uma matéria que eu gostava, então, mas assim, eu nunca fui muito bom. E daí a grande ideia que eu tinha assim, cara, nessa semana de prova, levando em consideração que eu não estudava direito o primeiro dia ao longo do ano, por mais que eu assistisse algumas aulas ali e tal, não era o meu foco principal, eu fazia, cara, a semana da memorização, entendeu? Basicamente isso. Então eu separava essa semana, cara, para memorizar tudo que eu precisava memorizar, que eu sabia que ia estar no dia da prova. Então, por exemplo, as funções da linguagem, as figuras de linguagem, né? Sabia o que é uma ironia, uma metáfora. Eu memorizava tudo isso. Não que eu não soubesse antes. Às vezes a gente até sabe a certa questão, mas o grande ponto é que às vezes a gente não tem isso muito bem memorizado, sabe? Muito bem claro na nossa cabeça. E daí eu separava essa semana para deixar tudo o mais claro possível. Eu fazia uma coisa que é muito específica, que tipo, eu meio que abandonava o segundo dia nessa primeira semana para me dedicar só ao primeiro dia mesmo. Mas assim, eu poderia fazer umas 15 questões de matemática, umas 15 questões de natureza, mas não era o meu foco. E assim, meu foco total era realmente em, cara, pegar o conteúdo do primeiro dia. Então eu revisava toda a história do Brasil, eu memorizava a figura de linguagem, como eu falei pra vocês. Cara, em geografia eu fazia um estudo bem mais geral, assim, eu revisava todas as fontes de energia, viu, cara, um geralzão, assim, uma aula de revisão sobre globalização, urbanização, sobre placas tectônicas, sobre, cara, cartografia. Eu via, tipo, aulas bem gerais mesmo, cara, pra realmente pegar a ideia principal daquilo. Na semana da prova também, eu fazia 1 ou 2 simulados no máximo, para não ficar muito cansado também. Eu fazia algumas questões, via o que eu errava nas questões, cara. A parte de redação, o que que eu fazia, o que que eu passava para meus alunos? Era a parte que eu mais cuidava, assim, do primeiro dia, né, ao longo da minha preparação. O que que eu fazia? Eu estudava redação todos os dias. E na semana do Enem, meio que isso só se manteve. Só que um ponto que aconteceu é que eu não fazia redação mais. Então, na semana do Enem, eu não fazia mais redação, não escrevia introdução, desenvolvimento, conclusão. Não escrevia mais. Mas o que eu fazia? Cara, eu fazia questão de assistir algumas aulas sobre redação. Eu revisava toda a minha estrutura de redação todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia. E revisava todos os meus repertórios. Cara, quase que escrevendo mesmo, porque eu sabia que eu ia precisar deles na hora da prova. E se eu não tenho eles memorizados até hoje, cara, então esse é o momento de eu memorizar. Entendeu? Então, o que eu passei para os meus alunos, assim, eu passei uma listinha do que eles precisam estudar, do que eles precisam fazer, do que eles precisam deixar tudo bem esquematizado, de uma forma bem livre também. Às vezes não é uma semana que o cara vai mudar tudo. Às vezes sim, às vezes é uma semana que muda tudo, mas enfim, não é esse o ponto do vídeo. Mas eu deixei lá, dei o direcionamento para cada um deles, e assim, vale muito a pena você, cara, cuidar de você nessa primeira semana. Você revisar, você absorver o máximo de conteúdo mesmo para você conseguir entregar isso na hora da prova. É como se você estivesse estudando para uma prova da escola. Vocês lembram da prova da escola de vocês?
Cara, você sabia que tinha prova no outro dia, você no dia anterior estudava pra caramba. A gente sabe que o Enem é domingo. Então, cara, desde agora a gente vai estudar pra caramba pra chegar com tudo memorizado pro Enem. Deu pra entender? E essa visão, assim, ela só vale na semana da prova mesmo, porque antes não vale, assim, meio que a gente não leva muito em consideração e tal. E foi uma coisa que mudou muito a minha trajetória, mudou muito a forma como eu lidei com o Enem e me ajudou demais. Então é basicamente isso, é um vídeo bem simples, um vídeo bem objetivo, que você pega essas ideias que eu passei aqui pra vocês e vai assistir a aula, vai, cara, revisar direito, rever a sua estrutura, reveja a sua estratégia de prova, saiba por onde você vai começar, o que que você vai fazer no meio, o que que você vai fazer para descansar, como é que você vai fazer o gabarito, enfim, veja tudo isso com calma, beleza? E, cara, basicamente isso. Se você tiver interesse no Enem de 2026 já, uma mentoria para o Enem de 2026, essa semana eu tô mandando mensagem para todos os alunos, pra gente conversar sobre, pra gente organizar sobre, porque os projetos já vão começar. Eu não vou esperar o Enem de 2025 terminar, nem nada, pra gente já começar algo novo, uma preparação nova, beleza? Então, preste atenção nisso. Se você tiver interesse, só olhar no link da descrição que a gente troca uma ideia sobre isso. Beleza? Tamo junto, pessoal. Até amanhã. Valeu!